Bom dia, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que alegria podemos estar juntos mais uma vez nesta manhã abençoada, para buscarmos a presença de Deus e entregarmos o nosso dia em suas mãos. Hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Um presente que recebemos ao abrir os olhos, levantar da cama e sentir o sopro de vida. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer decisão ou desafio que este dia possa trazer, estamos aqui para dedicar os primeiros minutos ao Senhor, reconhecendo que Ele é a nossa força, o nosso refúgio e o nosso socorro em todas as situações. Receba neste momento a paz que vem de Deus. Receba a certeza de que você não está sozinho. Esta manhã foi preparada pelo Senhor e Ele deseja caminhar ao seu lado em cada passo que você der. Começar o dia em oração é como acender uma luz no meio da escuridão. É declarar que não confiamos apenas nas nossas próprias forças, mas que dependemos inteiramente de Deus para guiar os nossos passos. Muitas vezes a rotina é corrida, cheia de compromissos e pressões, mas quando paramos, mesmo que por alguns minutos, para buscar a presença do Senhor, estamos construindo uma base sólida para enfrentar tudo o que vier pela frente. A oração nos alinha ao coração de Deus, nos dá direção, fortalece a mente e nos enche de paz. É nesse momento que recebemos a calma necessária para lidar com as dificuldades e a coragem para enfrentar os desafios. Jesus mesmo, em seu ministério, começava o dia em oração. Ele se retirava para falar com o Pai antes de realizar qualquer obra. Isso nos mostra o quanto é essencial colocar Deus em primeiro lugar. Hoje, ao dedicar esta manhã ao Senhor, você já está plantando sementes de vitória. A sua oração abre caminhos, desfaz barreiras e atrai a presença de Deus sobre cada área da sua vida. Neste momento, antes mesmo de apresentarmos nossos pedidos, precisamos reconhecer: Deus já está aqui. A presença dele é real, é viva e nos envolve nesta manhã. A palavra diz em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que quando nos voltamos para o Senhor com sinceridade, Ele se faz presente de maneira poderosa. Talvez você esteja começando o dia com preocupações, ansiedades ou até mesmo com o peso de situações difíceis. Mas saiba, a presença de Deus é maior do que qualquer problema. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, paz e renovo. Respire fundo neste momento e sinta a certeza de que o Pai está ao seu lado. Ele já entrou neste dia com você, já preparou livramentos, já estendeu a mão para sustentar a sua caminhada. Reconhecer a presença de Deus é o primeiro passo para viver esse dia com fé e confiança. Você não está só. O Todo-Poderoso caminha contigo. Agora é o momento de colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem pesado no seu coração. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 5,7: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes acordamos já pensando nos problemas do dia, nas contas, nas responsabilidades, nos desafios que parecem maiores do que nós. Mas quando entregamos tudo a Deus em oração, reconhecemos que não precisamos carregar esse fardo sozinhos. Diga para o Senhor: Pai, eu coloco nas tuas mãos as minhas preocupações. Eu sei que tu és maior do que qualquer dificuldade que eu possa enfrentar. Essa atitude abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Ao invés de começar o dia ansioso, você começa em descanso. Ao invés de viver sobrecarregado, você vive sustentado pela graça. E quando o medo ou a insegurança tentarem se levantar, lembre-se: você já entregou tudo ao Senhor e Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Neste momento, vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça espiritualmente para enfrentar tudo o que vier pela frente neste dia. A palavra nos ensina em Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece.
Isso significa que não é pela nossa própria força que vencemos, mas pela força de Deus em nós. Sozinhos ficamos cansados, desanimados e muitas vezes pensamos em desistir. Mas quando a presença do Espírito Santo nos reveste, recebemos coragem, ânimo e disposição para continuar mesmo em meio às lutas. Ore assim: Senhor, renova minhas forças nesta manhã. Dá-me resistência espiritual para não desistir, sabedoria para tomar decisões certas e fé para continuar acreditando nos teus planos, mesmo quando tudo parece contrário. A verdadeira força não está nos músculos, nem na capacidade humana, mas em um coração que se rende totalmente a Deus. Essa força que vai te sustentar hoje, que vai te fazer atravessar desertos, superar obstáculos e continuar firme, sabendo que o Senhor está contigo em cada passo. Quando as dificuldades aparecem, é muito fácil esquecer o que Deus já prometeu, mas nesta manhã vamos trazer à memória as suas promessas, porque são elas que renovam a nossa fé e nos mantêm firmes. A palavra diz em Jeremias 29:11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus já preparou um caminho de vitória. Ele nunca falhou em cumprir o que prometeu e também não vai falhar na sua vida. Lembre-se, a promessa de Deus é maior do que qualquer diagnóstico, crise ou adversidade. Cada promessa é uma semente plantada no seu coração que no tempo certo vai florescer. Então declare: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra liberada sobre a minha vida. A minha esperança está em ti. Quando você se apoia nas promessas de Deus, sua fé se fortalece e você passa a enxergar a vida não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Muitas das lutas que enfrentamos não são apenas naturais, mas espirituais. A palavra de Deus nos lembra em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que nem tudo o que você enfrenta pode ser resolvido com a força do braço, com palavras ou com estratégias humanas. Existem batalhas que só se vencem de joelhos, na oração. Quando você ora, o céu se move a seu favor. Quando você ora, muralhas espirituais caem, correntes são quebradas e portas que estavam fechadas começam a se abrir. Não subestime o poder da oração. É através dela que você recebe direção, paz e autoridade para enfrentar qualquer situação. Declare agora: Senhor, eu reconheço que preciso da Tua presença em cada batalha. Venho me fortalecer no Teu Espírito e clamo que o Senhor lute por mim, porque só em Ti está a minha vitória. Nunca esqueça, cada vez que você dobra os joelhos diante de Deus, você se levanta mais forte diante dos desafios da vida. A forma como você começa o seu dia pode definir o rumo de todas as suas horas. Por isso, nesta manhã, não permita que a preocupação, o medo ou a dúvida sejam as primeiras vozes que você escuta. Escolha declarar vitória. A palavra diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso quer dizer que, independente do tamanho da luta, em Cristo a vitória já está garantida. Abra os seus lábios agora e diga com fé:
Hoje será um dia de conquistas. Nenhum mal vai prosperar contra mim. Onde eu colocar as minhas mãos, o Senhor vai abençoar. Eu recebo força, paz e sabedoria para enfrentar qualquer situação, porque Deus está comigo. Quando você profetiza palavras de vitória logo cedo, sua mente se alinha com a fé e seu coração se enche de esperança. Você para de enxergar os problemas como obstáculos impossíveis e começa a vê-los como oportunidades para Deus manifestar o seu poder. Então, declare nesta manhã: eu creio que este dia será abençoado, cheio da presença de Deus e marcado por milagres. Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor parecem gritar mais alto do que a nossa fé. O vento sopra, as ondas se agitam e os olhos humanos só conseguem enxergar o perigo. Mas é nesse momento que precisamos aprender a confiar em Deus e não naquilo que vemos. Provérbios 3:5 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso significa que a nossa confiança não pode estar baseada nas condições do momento, mas na fidelidade de Deus, que nunca falha. Talvez hoje você esteja olhando para situações que parecem sem saída, contas para pagar, problemas familiares, enfermidades ou incertezas sobre o futuro. Mas lembre-se, a fé verdadeira é provar descanso no Senhor, mesmo quando não vemos a solução. Declare agora em oração: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Ainda que as circunstâncias tentem me assustar, eu coloco meus olhos em Ti e descanso na certeza de que o Senhor está no controle. A minha esperança não está no que eu vejo, mas no que eu creio, o Teu poder e a Tua fidelidade. Quanto mais você fortalece a sua confiança em Deus, menos espaço o medo tem no seu coração. E quando você se firma na rocha que é Cristo, nada pode te abalar. Não há maneira melhor de começar o dia do que convidando o Espírito Santo para estar conosco em cada passo, cada decisão e cada pensamento. Ele é o Consolador, o guia e o amigo fiel que nos fortalece diante de qualquer desafio. A Bíblia diz em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Isso significa que quando damos lugar a Ele logo pela manhã, recebemos direção, paz e sabedoria para enfrentar tudo o que virá. Feche os seus olhos e ore com fé. Espírito Santo, eu te convido para estar comigo neste dia. Guia meus passos, inspira minhas palavras, direciona meus pensamentos e renova minha força. Eu não quero andar sozinho, mas desejo caminhar na Tua presença. Quando você entrega o seu dia ao Espírito Santo, situações que poderiam te abalar se tornam oportunidades para Ele agir em seu favor. Ele acalma sua mente, fortalece seu coração e abre os seus olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias. Por isso, não inicie o seu dia sem antes invocar a presença dele. O Espírito Santo será sua maior força para enfrentar qualquer desafio. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. Nos pensamentos que insistem em nos desanimar e nos sentimentos que tentam nos prender ao medo ou à dúvida. É por isso que logo pela manhã, precisamos pedir a Deus a renovação da nossa mente e do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a mente é renovada pela palavra e pela oração, pensamentos de derrota são substituídos por pensamentos de fé, e sentimentos de angústia são trocados por paz e esperança. Ore agora com confiança. Senhor, renova minha mente e purifica meu coração.
que eu não carregue pesos do passado, nem permita que pensamentos de derrota dominem a minha vida. Enche-me de esperança, alegria e confiança para viver este dia com os olhos fixos em Ti. Essa renovação é como um banho espiritual diário. Remove o que é pesado, traz leveza à alma e prepara você para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Quantas vezes o coração desperta já acelerado, preocupado com o que vai acontecer ao longo do dia? A ansiedade tende a nos roubar a paz antes mesmo de darmos o primeiro passo. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe um lugar seguro onde podemos depositar todo esse peso: a presença do Senhor. Filipenses 4, 6, 7 declara: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você entrega suas ansiedades a Deus pela manhã, abre espaço para que a paz dele, que não depende de circunstâncias, reine em sua mente e em seu coração. É uma troca divina. Você deixa diante do Senhor o peso da preocupação e recebe em troca uma paz sobrenatural. Ore com fé. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, medos e ansiedades. Eu não quero carregar sozinho aquilo que só Tu podes resolver. Tome o controle da minha vida e me revista com a Tua paz que excede todo entendimento. Ao fazer essa entrega diária, você perceberá que os problemas continuam existindo, mas eles já não têm o poder de dominar o seu coração. A paz de Cristo será a sua força para enfrentar cada desafio com coragem e determinação. Cada novo dia traz escolhas a serem feitas. Decisões no trabalho, na família, na vida pessoal e espiritual. Muitas vezes, a insegurança surge porque temos medo de errar ou de não saber qual o melhor caminho. Mas quando buscamos a direção de Deus, podemos andar com confiança, sabendo que Ele nunca nos guia para o mal, mas sempre para o centro da sua vontade. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que precisamos consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Ao orar de manhã, peça ao Espírito Santo que seja a sua bússola, que guie cada passo e mostre o caminho certo a seguir. Faça esta oração. Pai, eu coloco diante de Ti todas as decisões que precisarei tomar hoje. Não quero agir pela minha vontade, mas pela Tua. Abre os meus olhos espirituais, dá-me discernimento e confirma em meu coração a direção certa para cada situação. Que os meus passos estejam alinhados com os Teus planos. Quando você busca a direção do Senhor, até mesmo as escolhas que parecem pequenas podem se transformar em grandes portas abertas. Ele guia quem confia e entrega o caminho em suas mãos. A vida cristã não é isenta de lutas. Pelo contrário, muitas vezes enfrentamos dificuldades que testam a nossa fé, a nossa paciência e até mesmo a nossa esperança. Mas é justamente nesses momentos que Deus nos chama a olhar para Ele e não para os problemas. A palavra em Romanos 12:12 nos ensina: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse versículo nos mostra 3 atitudes essenciais: manter a alegria na esperança, não desistir durante as tribulações e continuar firmes em oração. A esperança é como uma âncora para a alma. Ela nos mantém firmes, mesmo que os ventos da vida soprem forte. Quando tudo parece escuro, a esperança nos lembra de que a luz de Deus nunca se apaga. Ora sim, Senhor, fortaleça a minha esperança. Mesmo em meio às tribulações, eu escolho acreditar que o Teu plano é perfeito,
Dá-me paciência para esperar, coragem para continuar e fé para crer que o teu tempo é sempre melhor. Que a minha esperança seja renovada cada dia em ti. Lembre-se, as tribulações são passageiras, mas a fidelidade de Deus é eterna. A esperança em Cristo jamais decepciona, porque ela se apoia em promessas firmes e que nunca falham. Quando entregamos o nosso dia a Deus, precisamos também pedir a sua proteção contra todo tipo de mal. A Bíblia nos assegura em Salmo 91, 10, 11: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma promessa de segurança e cuidado. O Senhor conhece cada passo que você vai dar hoje, e Ele já designou anjos para estarem ao seu redor, guardando a sua vida, sua casa, sua família e todos os seus projetos. Olhe assim: Senhor Todo-Poderoso, coloca sobre mim e sobre minha família a tua proteção, que nenhum mal chegue até nós, que toda armadilha do inimigo seja desfeita e que os teus anjos estejam ao nosso redor, nos guiando e guardando. Proteja-nos nos caminhos que trilharmos hoje. Livra-nos de acidentes, doenças e perigos e cubra-nos com teu sangue precioso, Jesus. Quando você ora pedindo a proteção de Deus, está declarando que confia nele e que não depende apenas da sua força ou da sua atenção. É a graça de Deus que nos sustenta e nos livra. Caminhe hoje com a confiança de que o Senhor é o seu escudo e fortaleza. Uma das formas mais poderosas de fortalecer a fé é relembrar as promessas de Deus para nós. Ele não mente, não falha e nunca esquece daquilo que declarou em sua palavra. Por isso, quando você enfrenta desafios, traga à memória as promessas que ele já deixou registradas. Em Romanos 8:37 está escrito: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a garantia de que, independentemente da dificuldade, em Cristo você já é mais do que vencedor. Talvez o inimigo tente colocar em sua mente a dúvida, o medo ou o desânimo. Mas quando você se apega às promessas, sua fé é renovada. Você entende que não depende apenas das circunstâncias, mas do Deus que está acima delas. Ore assim: Senhor, eu me agarro às tuas promessas nesta manhã. Eu creio que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declaro que a tua palavra é viva, verdadeira e se cumpre em minha vida. Mesmo que os ventos se levantem, eu permanecerei firme, porque tu és fiel. Guarde no coração: cada promessa é um lembrete de que Deus já preparou a vitória para você. Caminhe com essa certeza hoje. Todos nós, em algum momento, carregamos medos e preocupações, seja por causa do futuro, de algo que precisa ser resolvido ou até de situações que estão fora do nosso controle. Mas o Senhor nos convida a lançar sobre Ele todo o peso que carregamos. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa é uma promessa de descanso. Não precisamos viver aprisionados por medos ou paralisados pelas incertezas. O nosso Pai conhece cada detalhe da nossa vida e já está trabalhando em nosso favor. Então, neste momento, faça uma entrega sincera a Deus. Fale para Ele: Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Eu libero os medos, as dúvidas e as preocupações, porque eu sei que tu és fiel para cuidar de mim. Dá-me descanso e confiança no teu agir. Quanto mais você aprender a confiar e soltar o que não pode controlar, mais leve será a sua caminhada. Deus já está no comando. Agora é o momento de liberar sobre a sua vida uma oração profética, declarando que, em nome de Jesus, você terá força para enfrentar qualquer desafio.
A Bíblia diz, em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tome posse dessa palavra hoje. Profetize com fé. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida que nenhuma luta será capaz de me parar. Eu profetizo força, coragem, equilíbrio e sabedoria para enfrentar cada desafio que surgir. Eu creio que o Teu Espírito Santo está me revestindo agora com o poder do alto. Nada vai me abalar, porque a minha vida está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Quando você ora de forma profética, você traz à existência aquilo que Deus já planejou para a sua vida. E lembre-se, toda vez que a sua fé é desafiada, é também uma oportunidade para experimentar o agir sobrenatural de Deus. Hoje você se levanta fortalecido, não pelas circunstâncias, mas pela presença viva do Senhor dentro de você. Neste momento, é hora de agradecer. A gratidão abre portas, atrai bênçãos e nos aproxima ainda mais do coração de Deus. Depois de orar e receber a promessa de fortalecimento, precisamos reconhecer: tudo vem do Senhor. Ore assim comigo. Pai amado, eu te agradeço pela vida, pelo ar que respiro, pela oportunidade de viver este novo dia. Obrigado pela força que o Senhor já derramou sobre mim nesta manhã. Eu te louvo porque sei que não estou sozinho, o Senhor caminha comigo. Obrigado porque mesmo quando as lutas parecem grandes demais, a tua mão me sustenta. Obrigado pela paz que o Senhor me dá e pela certeza de que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. A gratidão transforma o coração e nos faz perceber que já somos mais do que vencedores. Não importa o tamanho da tempestade, você já pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque eu creio no teu cuidado e no teu amor. Agora, para encerrarmos esta oração da manhã, quero liberar sobre a sua vida uma palavra de bênção. Que neste dia você seja fortalecido pelo Espírito Santo, que sua mente esteja em paz e o seu coração firme na esperança. Que toda porta de provisão que Deus já preparou se abra diante de você, que os seus passos sejam guiados pelo Senhor e que nenhum mal consiga te deter. Eu declaro que você vai vencer cada desafio com coragem, sabedoria e fé. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar em cada detalhe deste dia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Receba essa bênção e comece o seu dia cheio da presença de Deus. Vá confiante, porque o Senhor já foi à sua frente. E antes de você finalizar esta oração, eu quero te pedir algo muito especial. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhuma oração diária. E compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e até a nossa próxima oração, em nome de Jesus.